Ora, então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar do ciclo de webinars às terças de 2022, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que este webinar está a ser gravado e que no final de cada apresentação existirá um espaço para os participantes colocarem as suas questões. Agradecemos também que os participantes confirmem se têm as câmaras desligadas. Obrigada. A nossa sessão de hoje foca-se no tema dos riscos globais e perda de biodiversidade e sua relação. E temos connosco a professora Maria Amélia Loação. A professora Maria Amélia é bióloga, professora catedrática, aposentada da Universidade de Lisboa, investigadora no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Globais e presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia. É doutorada em Biologia, agregada em Ecologia e mestre em Comunicação em Ciência. É académica correspondente da Real Academia Nacional de Farmácia, em Espanha, recebeu o Prémio Ibero-Americano de Botânica, Cortes de Cádiz, em 2010, e foi considerada uma das 100 mulheres cientistas de ciência viva em 2016. Recebeu ainda o Grande Prémio Ciência Viva 2021. E é atualmente consultora científica da European Science Foundation, desde 2018, e consultora para a sustentabilidade da Green Media, em 2020. Eu queria agradecer muito, então, a presença da professora e passo, então, em palavra para tão interessante apresentação que vamos ter, com certeza. Pode partilhar a apresentação e começar. Obrigada, professora. Muito obrigada eu pelo convite que me foi endereçado, e espero que, enfim, que eu consiga transmitir o melhor possível, aquilo que eu gostaria e que tem sido ultimamente as minhas preocupações. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que há sempre um erro, aliás, provém de mim mesma, por causa da tradução do centro, é o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais e não alterações globais. Temos sempre a tendência em dizer alterações globais, mas são alterações ambientais, que é o título verdadeiro deste centro, que está na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E, portanto, em certa medida, eu venho aqui com estes dois chapéus. Por um lado, como investigadora, que ainda sou, apesar de já estar aposentada e jubilada, portanto, fora de contexto normal de idade, e também como Sociedade Portuguesa de Ecologia e, portanto, como ecóloga. E o trabalho que eu aqui vos trago hoje, no fundo, provém de bastantes anos de reflexão acerca de todas estas problemáticas que têm a ver com os riscos globais, mas particularmente ligada à perda de diversidade e ao facto de não haver um conhecimento por aí além da relação que existe entre essas duas coisas. E, portanto, eu espero de facto, conseguir, através desta apresentação, pelo menos despertar um pouco mais a vossa atenção para todas estas ligações. Portanto, em primeiro lugar, o contexto em que isto se insere. O contexto, no fundo, eu chamo aqui propositadamente riscos globais, embora a grande parte das pessoas fale Professora? essencialmente. Professora, Estou, peço desculpa interromper. A professora ainda não está a partilhar a apresentação. não estou. Ainda não. Peço desculpa a uh, interrupção. É na uh, partilha? não se consegue ainda ver. Não. Creio que a professora ainda não começou a partilha. Ai, meu Deus. Não, Então, vamos lá ver outra vez. Eu peço desculpa. Portanto, e agora, já estão a ver? ainda não está a partilhar. A professora terá que ir mesmo ao Microsoft Teams para fazer a partilha. Pois é, o que eu estou a fazer. Uh, Ainda não está, mas
Mas eu carrego na setinha em cima e não está a ver ainda. Não, depois da setinha aparece a dizer então o que é que deve partilhar, o ambiente de trabalho. Mas não me aparece agora aqui absolutamente nada. E agora está? Ainda não. De qualquer das formas, nós podemos partilhar a partir daqui, professora, se for mais conveniente. Mas como é que há bocado apareceu e agora não aparece? E Já agora? está, já está, Já já está? está. Agora não está em modo apresentação, mas se a professora. E Agora já está tudo certo. então espero Obrigada. bem que sim. Portanto, aquilo que eu estava a dizer é que, na realidade, eu trago aqui riscos globais, embora, no fundo, a grande preocupação e aquilo que se fala mais, tem a ver com as alterações climáticas. Que no fundo tem a ver com este aumento de temperatura, o aumento do CO2 na atmosfera e a baixa pluviosidade e, o que acontece é que, tudo é responsável pelas, ou melhor, o grande causador de tudo isto são as energias fósseis. E, portanto, no fundo, surgem então as grandes preocupações ambientais. Quais são as preocupações ambientais? Em que medida é que, como vamos conseguir suportar todas estas temperaturas elevadas? Em que medida é que a nossa vida, porque somos cada vez mais egocêntricos, a nossa vida, será afetada? Como podemos resolver, de facto, todo este problema, já que nos falam que é tudo uma questão de energia, como é que nós podemos, resolver este problema da energia que está a afetar o nosso clima, porque há aumento do, CO2 atmosférico? E, portanto, aquilo que eu, costumo dizer é que a primeira coisa que nós temos que pensar e que temos que ter algum aspecto é, ter um pensamento crítico e, fazer aquilo que nós, em ciência fazemos, tentar perceber qual é que é o problema e explorar, de facto, os factos que existem por detrás deles. E quando nós olhamos aos factos, e são vários os gráficos que estão aqui, eh, o primeiro que tudo tem a ver com a população. E reparem no aumento enorme de população que se deu desde a década, desde o século passado, em 1900. E depois podemos ver o PIB, o crescimento económico, que também aumentou nessa altura, e o investimento estrangeiro, portanto, que levou à nossa globalização nos últimos 50 anos. E, ao mesmo tempo, também um outro aspecto que muitas das vezes as pessoas esquecem, que tem a ver com as barragens, a quantidade, o aumento de barragens que se deu desde 1900 até agora. E, obviamente, o uso da água e, por fim, o consumo de fertilizantes. Portanto, tudo isto são aspectos que têm a ver com um problema pendente, que é a energia. Mas, no fundo, o que é a energia? Se nós formos a pensar, a vida é energia. Nós não existimos sem energia. Uma célula está viva porque tem energia. Ela, no fundo, tem uma atividade metabólica que tende para estar estabilizada dentro da célula, portanto, é a membrana que serve de barreira para criar o caos fora dessa estrutura. E, portanto, no fundo, aqui lembramos que o facto de nós dizermos que vida é energia, quer dizer que eh, a nossa vida rege-se pela segunda lei da termodinâmica. E, portanto, quando nós estamos a pensar em termos de energia desde o início do aparecimento de vida,
ao longo da evolução da Terra, aquilo que nós verificamos, em primeiro lugar, é que se deram vários passos de dependência de energia. O primeiro, e aquele que aparentemente parece ter sido o causador da formação do início da vida ao nível da Terra, tem a ver com a energia geotérmica, geoquímica que existia nos fundos do mar. Aliás, era tudo praticamente oceano. Mas depois surgiram outros organismos muito mais espertos, como eu costumo dizer aos meus netos, que foram capazes de resolver um problema que é, em vez de estarem à procura de energia dentro da Terra, porque não utilizar a energia que está fora da Terra e que é uma energia sempre contínua e constante que está ao nosso sabor, que é o Sol. E, portanto, a partir daí, houve então os organismos que foram capazes de utilizar essa energia radiante para fazer moléculas orgânicas e, portanto, com libertação de oxigênio. Aí houve uma grande e muito grande, caótica mesmo, revolução ao nível do planeta Terra, porque tornou-se a atmosfera oxidante quando ela era essencialmente redutora. E, portanto, a partir daí teve que haver uma nova adaptação para outros organismos utilizarem o oxigênio como uma molécula que vai originar energia. E, portanto, no fundo, nós temos aqui assim a captação do oxigênio como poder oxidante para a produção de energia interna e daí a nossa respiração. Mas depois deu-se um outro aspecto, um outro passo importante, que foi a heterotrofia, ou seja, a capacidade que aquelas bactérias passaram a comer as outras. E, portanto, no fundo, isto é outra forma de energia. Aliás, nós próprios só temos energias porque comemos. Portanto, toda a nossa energia vem do nosso alimento. Por último, a última fase energética vem do fogo. E o fogo que sempre existiu, sempre existiram trovoadas que criavam condições de ignição suficientes, mas só ao fim de 600 milhões de anos, quando as florestas eram suficientemente desenvolvidas, houve as condições suficientes para originar os fogos ao nível dos ecossistemas. E foi nesta altura, portanto, no Carbónico ou Carbonífero, em que houve uma grande modificação do ponto de vista geológico, porque é bom nós entendermos todas estas variações, em que havia zonas pantanosas, zonas anaeróbicas, em que as florestas eram enterradas e com muito baixa de composição e, portanto, que se originaram as nossas energias fósseis que utilizamos hoje em dia. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que ao longo da nossa evolução do planeta, verificamos estas variações contínuas de CO2 ao nível da atmosfera. E podem ver este gráfico de oscilações contínuas, umas vezes tínhamos mais, outras vezes tínhamos menos, até aparecer os homens que, entretanto, souberam ter a tal revolução industrial e que, portanto, a partir da revolução industrial deu-se o aumento, disparou completamente o aumento do CO2. Por outro lado, há um outro aspecto muito interessante que é este outro gráfico. Este outro gráfico, aquilo que nos diz é que quanto mais energia no senso lato, os países têm,
maior o seu crescimento. Crescimento aqui é a mesma coisa que desenvolvimento económico, é a mesma coisa que poder, é a mesma coisa que dinheiro, e, portanto, no fundo, a grande ganância da população a partir de uma determinada altura foi exatamente ficar do lado direito deste gráfico. Mas será que é tudo CO2? Aquilo que nós verificamos é que ao longo dos anos, como vocês podem ver aqui estas curvas, o CO2 foi oscilando até a partir da década de 50, mas portanto a partir de 1900 começa a aumentar bruscamente a partir da década de 50 e também o metano e também o óxido nitroso. E portanto o que é que isto significa? Significa que se o CO2 pode provir de toda esta queima que nós utilizamos as nossas energias fósseis, tudo aquilo que tem a ver com metano e tudo aquilo que tem a ver com o óxido nitroso tem a ver com outra coisa que é de facto desconhecida, ou melhor, não é desconhecida, as pessoas de facto omitem, que é o alimento, é a necessidade de alimentar a população. E essa necessidade de alimentar a população leva à necessidade de aumentar as terras de cultivo. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que quando pensamos em população mundial, e vocês veem estes gráficos aqui assim a vermelho, corresponde ao aumento da população mundial, e aqui temos este outro gráfico a verde, que corresponde à fixação de azoto, que segue uma linha exatamente idêntica. E o que é que isto significa? Significa que houve uma pessoa, Fritz Haber, que em 1918, aliás, 1918 foi quando ele recebeu o Prémio Nobel, mas em 1910 foi quando ele descobriu aquilo que em laboratório, ele era um químico, ele estava a trabalhar para o Hitler, não lhe interessava nada do azoto para os fertilizantes, era para as armas, mas de qualquer forma ele conseguiu fazer em laboratório aquilo que as bactérias que existiam no solo faziam, que é pegar no azoto molecular que tanto existe ao nível da atmosfera e transformá-lo em amoníaco ou amónio, portanto, isso torna acessível para as plantas. E, portanto, até 1910, aquilo que se verificava é que os agricultores manipulavam as suas terras com plantas leguminosas, não leguminosas, para aumentar a concentração de azoto disponível para as plantas. No momento em que Fritz Haber consegue resolver esse problema que existia ao nível das bactérias e mais tarde Carl Bosch colocou esse processo a nível industrial, deu-se a revolução e a domesticação da agricultura com a produção dos fertilizantes. E aquilo que se sabe hoje é que se não tivesse havido fertilizantes, a população mundial nunca teria crescido como está a crescer até agora. Portanto, não pensem que é só a questão da energia, do desenvolvimento, disto e daquilo. O problema está no alimento, dar comida às pessoas que se encontram neste planeta Terra. E, portanto, isso fez aumentar a ganância, aumentar a alteração da paisagem, aumentar a ocupação
de solos que estavam até aí desocupados. Reparem, esta curva mostra como nos últimos 50 anos, e isto faz-me um bocado de confusão, porque corresponde exatamente à minha geração, a mim, ao meu crescimento, houve de facto estas alterações horríveis. Portanto, tudo aquilo que é rochas e gelo praticamente mantém-se idêntico, mas tudo aquilo que eram matos, zonas selvagens, florestas, reparem o que aconteceu. Tudo isto diminuiu. Pelo contrário, o que é que aumentou? Aumentaram as pastagens adubadas, a zona de agricultura e também toda a parte urbana e, portanto, das cidades. Portanto, tudo isto fez com que, reparem, a grande diversidade que havia diminuiu completamente. Diversidade de paisagem. Houve uma alteração substancial da paisagem. E, portanto, quando nós estamos a pensar em termos das emissões, é tudo culpa dos transportes. É aquilo que nos transmitem, é sempre aquele problema gravíssimo que nós temos CO2, porque não andamos a pé, não andamos de bicicleta, porque nós utilizamos demasiados transportes. Não quer dizer que isso não aconteça, claro que sim. Mas será que é isso só? E, portanto, é bom olhar para os dados. E quando nós olhamos, e aqui para Portugal, as emissões de gases com efeitos de estufa, isto é CO2 e não só, nós verificamos que a agricultura, de facto, a agricultura tem aqui uma contrapartida muitíssimo inferior à eletricidade, para fazer para as casas, para a necessidade de eletricidade, de eletrificação e dos transportes. E a aviação, reparem que a aviação praticamente é a mesma coisa que a agricultura. Mas a gente esquece que não é a agricultura só, é a produção alimentar. E a produção alimentar tem mais qualquer coisa que a agricultura, tem o aquecimento para as casas dos animais, tem os fertilizantes, a indústria dos fertilizantes, tem a indústria dos químicos, tem o transporte, porque nós cada vez mais estamos globalizantes, e reparem exatamente aquilo que aconteceu e que virá a acontecer pelo facto de nós não termos cereais em quantidade e que vêm de outros lados e, portanto, que nos obriga a ter aviação ou transportes precisamente para ter a produção alimentar. Portanto, no fundo, tudo isto acaba por ser tão grande quanto isto. E, portanto, aqui então surge o tal desinteresse. Quando nós estamos a pensar num mundo imaginário de redes tróficas e que tem a ver com as trocas que existem, os nós, os diferentes nós que podem existir ao nível do ecossistema, desde bactérias aos produtores, às plantas, aos animais, a tudo o que possa existir ao nível do ecossistema, nós vamos, por exemplo, para a situação atual em que uma só espécie, está a transformar esta diversidade de nós em galos, os aviários, as vaquinhas, o arroz, faltam aqui o resto, os outros cereais. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que, no fundo,
estamos a diluir completamente a diversidade. Estamos a restringir, se antigamente nós éramos muito mais diversificados em termos da nossa própria alimentação, cada vez mais nós estamos a perder a diversidade, não só em termos alimentares, mas também e especialmente ao nível das zonas rurais. E, portanto, isto é exatamente aquilo que o IPBES, portanto, que é o painel que fala exatamente o painel de biodiversidade e de ecossistemas, que nos diz que 75% dos nossos continentes foram alterados, há uma perda enorme das nossas zonas úmidas, mais de 85% temos perdido de zonas úmidas, somente 3% do nosso oceano é considerado como selvagem, e será que este 3% corresponde mesmo à verdade? E projeta-se que em 2050, 90% de todo o nosso continente está completamente alterado. Ora, isto aliás, foi algo que Johan Rockström anunciou, projetou em 2009, com o conceito de barreiras planetárias e que tem a ver com esta zona verde que aqui se encontra, é a zona verde em que o homem pode continuar sem riscos a viver. E, portanto, isto significa o quê? Que dentro desta zona verde nós podemos ter água, comida, saúde, educação, energia, em condições aceitáveis para a população. Mas já nessa altura, as alterações climáticas tinham passado, reparem que tem aqui um limite, mas a perda de diversidade já tinha passado os limites para além de tudo o resto. E o mesmo se passa com a alteração nos ciclos do azoto e do fósforo. Reparem o que é que isto significa. Significa que, na verdade, a nossa dependência de fertilizantes era de tal ordem que já tínhamos alterado completamente tudo aquilo que na natureza é considerado como o natural, o normal de formação dos ciclos biogeoquímicos que asseguram naturalmente toda esta disponibilidade de nutrientes necessários para o ecossistema. E o mesmo se passa com a conversão do território. Quando nós pensamos em termos de áreas florestais, e vamos aqui para Portugal de novo, o que é que nós verificamos? Verificamos que 78,4% da nossa floresta é seminatural, 21% é plantada e é um pontinho, nem chega a 1% da floresta dita natural. Portanto, nós neste momento já não temos floresta natural ou indígena ou autóctone natural. Vamos para a União Europeia, reparem, temos uma floresta seminatural, de regeneração natural ou assistida, temos 4,4 de plantada e 2,4
de floresta, ainda temos 2,4 de floresta natural. E no mundo esse número é bastante maior. Portanto, reparem, mesmo ao nível de Portugal, o que nós temos alterado as nossas florestas. Praticamente é plantado. E quando nós estamos a pensar em termos de plantação, estamos a pensar mesmo em termos de produção. É a produção florestal que interessa. Então, afinal de contas, o que é que quer isto dizer, os riscos globais e a perda de diversidade, que relação uma coisa tem com a outra? E, portanto, é bom a gente pensar o que é um ecossistema. Isto é mesmo um desenho infantil que, no fundo, é utilizado para mostrar o intricado complexo de teias que existem ao nível de um ecossistema. Nós temos o solo com uma quantidade de micro-organismos, de outros micro-artrópodes, de micro-invertebrados, de pequenos mamíferos, tudo isto que se vê, ou melhor, que nós não vemos, e que são fundamentais para a decomposição da matéria orgânica e que são fundamentais para reter água no solo, para reter qualidade e os ciclos biogeoquímicos, para conseguir reter o CO2 e evitar que eles sejam emitidos para a atmosfera. E o mesmo se passa alegremente na parte aérea, em que existem os produtores primários, os herbívoros e, portanto, também os predadores de topo, que, no fundo, regulam toda esta hierarquia de teia trófica que dá complexidade a um ecossistema. Quando nós vamos para os sistemas artificiais, nós chamamos e falamos frequentemente em acidentes. É um acidente, lá se pede outra vez dinheiro para Bruxelas porque há uma catástrofe natural. Uma catástrofe, um acidente, uma coisa desgraçada porque as pessoas não sabem, não pensam naquilo que pode surgir. E este é um exemplo que existe tão frequentemente, em que se colocam as casas junto a zonas ou de água ou de zonas declivosas e que, portanto, depois, ai Jesus, que lá vêm elas e acaba por haver estes acidentes. Portanto, há uma falta de planeamento, há uma falta de conhecimento real do funcionamento dos ecossistemas e tirar partido dos ecossistemas para conseguirmos perceber como é que havemos de funcionar. E depois olhemos outra vez para Portugal e, em particular, aqui para o sul e para a zona do Alentejo. Isto corresponde à percentagem de água ao nível do solo em 2021, 2022. E não trouxe aqui os outros anteriores, para vocês perceberem como é que isto estava, mas imagino que muitas das pessoas devem conhecer. E até os cenários futuros. Tudo isto que aqui está vai ficando cada vez mais acastanhado, alaranjado, o que significa que a quantidade de água disponível ao nível do solo vai diminuindo gravemente. Ou seja, nós temos que saber lidar com esta falta de água, com esta aridez que está a caminhar a passos largos. E o que é que a gente faz? Alegremente colocamos, devido
Edia e ao nosso Alqueva, vamos transformando uma zona de olival natural com uma elevada diversidade, com endemismos. Mas o que é que interessam estas plantinhas? Estão cá, não me dizem nada. Quando nós podemos tirar partido deste olival intensivo. E reparem as diferenças de comportamento ao nível do solo, numa situação e nesta outra situação. É isto que a gente deve fazer. E, portanto, as consequências podem ser graves, porque quando nós partimos daqui, de uma zona com uma grande diversidade, como era o retalho do nosso país, era cheio de retalhos. É isto que agrada aos turistas, estes pedacinhos todos perfeitamente retalhados. Reparem a diversidade, a cadeia trófica que existe, complexa, em toda esta zona. À medida que nós vamos limpando, clareando, simplificando, colocando novas espécies perfeitamente controladas, vão desaparecendo. A diversidade continua. Vão desaparecendo alguns, não há problema. Ainda há muita. E, portanto, podemos continuar a clarear até perdermos. E praticamente quando nós perdemos os carnívoros de topo, muito mal a coisa vai. E, portanto, outro aspecto gravíssimo e que as pessoas não pensam, e é isto que acontece nas nossas florestas plantadas, é que é tudo igual. Nós plantamos clones. Não há diversidade genética. Não há diversidade de espécies e não há diversidade genética dentro de cada espécie, porque são todas iguais, porque todas têm que produzir de forma igual, porque todas têm que assegurar uma grande produção para retorno económico. E, portanto, quando nós estamos nestas condições, o que é que acontece? Temos pouco carbono ao nível do solo, temos uma suscetibilidade de pragas tremenda, porque todas são iguais, todas podem ser atacadas. Pensem naquilo que se passou com a pandemia. Se todos nós fôssemos iguais geneticamente, grande parte de nós tinha desaparecido. Mas nós somos diferentes e por isso uns resistiram, outros morreram, uns ficaram assim, infelizmente. Ora, quando nós estamos a colocar zonas agrícolas, seja elas quais forem, florestais ou não florestais, com plantas todas iguais, é evidente que a maior sensibilidade das plantas para qualquer coisa, para o fogo, para as pragas, para aquilo que venha e, portanto, muito menor capacidade de retenção ao nível do solo e, por conseguinte, esta produtividade, ou seja, capacidade de assimilação de CO2 dá-se, mas ela não vai para o solo. Ao contrário, quando nós temos uma floresta diversa, ela vai aumentar o sistema radicular, aumenta a quantidade de carbono ao nível do solo. E, portanto, mesmo que haja algumas pragas, claro que há umas
que resistem em detrimento das outras. E, portanto, nós não podemos esquecer que se temos este valor enorme já ao nível da atmosfera, este outro valor, praticamente o dobro, encontra-se ou pode encontrar-se ao nível do Sol, se o Sol assegurar estas condições, se for vivo, se for um Sol vivo, com estrutura suficiente e houver micro-organismos que estabeleçam a rede, uma rede, uma teia de ligações entre as raízes das plantas e que, no fundo, nos suportam os serviços necessários para a manutenção do ecossistema. E trago-vos esta figura impressionante, que é esta produção de milho, que tem a única coisa que tem comparativamente a esta outra, que há mais a diferença aqui ainda é bastante grande, porque isto é uma altura e uma produção impressionante. Isto foi apenas com base em composto. Colocaram composto. E sabem que composto? Acácia trucidada. Portanto, utilizaram este Florian, utilizou pedaços da acácia, trucidou-as, portanto é uma maneira de utilizar uma invasora, enterrou-a no solo e o milho teve esta produção espantosa. Portanto, acima de tudo, aquilo que nós temos que fazer é aumentar a sustentabilidade ao nível do solo. Numa agricultura convencional, aquilo que se faz é essencialmente clarear o solo por plantas todas iguais, dar agora rega gota a gota e tudo controlado com água e com fertilizantes e com inputs, mas mesmo assim há muita coisa que fica retida ao nível da imobilização dos micro-organismos, há muito pouca matéria orgânica retida ao nível do solo, há muita lixiviação e muita emissão de CO2, de metano, de óxido nitroso, de óxidos de azoto e até da própria amónia. Ao contrário, se nós aumentarmos a matéria orgânica ao nível do solo, o sistema radicular aumenta grandemente, estabelecem-se ligações com bactérias, com fungos, que aumentam a quantidade de matéria orgânica e a quantidade de retenção de CO2 ao nível do solo e, portanto, isto contribui em muito para a riqueza e o armazenamento de CO2, contribuindo, portanto, para a retenção ou diminuição, melhor dito, das emissões dos gases. Portanto, quais são, no fundo, as consequências da perda de diversidade? Aquilo que nós temos que ter em conta é um ponto de vista holístico e olhar as coisas como tentar minimizar os riscos globais, aumentando a biodiversidade no solo, mantendo uma rede complexa de interações ao nível do ecossistema e aumentando a diversidade genética de espécies. E isso dá-nos os serviços dos ecossistemas que são tão necessários e de que nós dependemos tanto, porque funcionam como sorvedor de carbono, sorvedor de água, retenção e filtragem de água, e, portanto, isto só é possível se nós
tivermos políticas adequadas e uma gestão adequada. E isto só deve ser feito quando nós olhamos de uma forma integral todo o sistema, por forma a termos, por um lado, uma conservação da biodiversidade. Não basta termos incentivos de florestação só a pensar em floresta plantada toda igual, ou em olival todo igual, ou em estufas todas iguais. Isso não serve e à custa de muita água, não pode ser. É evidente que nós não podemos e sabemos que as populações têm que viver e tem que haver retorno económico, mas nós não podemos fazer manchas e manchas, hectares e hectares de produção intensiva, porque isso faz com que as relações que se estabelecem ao nível dos ecossistemas deixem de providenciar os serviços de regulação e de conservação dos gases ao nível do solo, que, no fundo, estabelecem e permitem a estabilidade de todo o nosso sistema climático que antigamente existia e que, devido às nossas alterações e ao nosso modo atual de gerir rapidamente as coisas, nos vai alterar completamente a paisagem. E, acima de tudo, desenvolver atividades com pessoas que sabem, com cientistas, que tenham visão holística e com o conhecimento também das populações. E é por isso que aquilo que nós devemos fazer, ou que podemos e devemos fazer, é incentivar o diálogo com todas as pessoas, particularmente as pessoas que vivem nas zonas e que se habituaram a viver e que têm um conhecimento empírico de anos e que souberam e que trouxeram até agora o seu conhecimento. E por isso, cada vez mais, esta é de facto a minha posição, é comunicar, tentar ajustar as limitações de conhecimento e, ao mesmo tempo, levar a diferentes alternativas para passar a mensagem o mais possível às pessoas. E por isso eu tenho investido nas mensagens escritas, quer através deste último livro, para o qual eu tive o privilégio de ser convidada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e ao mesmo tempo este outro livro para crianças, para chamar a atenção da importância dos micro-organismos ao nível do solo, e que eu fiz precisamente por causa dos meus netos. Mas também outras mensagens em vídeo acerca do nitrogênio e, ao mesmo tempo, como planear a floresta do futuro, porque nós temos que saber como podemos e devemos fazer e dar conhecimento a todas as pessoas. E portanto, é tudo. E tenho que agradecer a estas pessoas todas que me têm acompanhado ao longo de toda a minha vida e que me permitiram trazer o conhecimento que tenho até hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Foi realmente esclarecedora e importante passar essa mensagem, então, do sentido de urgência que temos todos em olhar a biodiversidade e a conservação da biodiversidade para evitarmos, então, estes riscos que enumerou. Posto isto, passamos então à parte de interação e colocação de questões. Pedimos para colocarem de forma oral, sempre possível, ou então levantar a mão de forma oral, ou então colocar por escrito no chat. Já temos aqui uma pessoa, Alexandre Pereira,
a quem eu vou dar então a permitir o microfone para que possa colocar a questão. Acho que já pode fazer, Alexandre. Consegue? Não sei se o participante Alexandre estará com dificuldade em colocar a sua questão oralmente. Entretanto, vou também dar possibilidade de abertura do chat para que possam colocar as questões. Não sei se me estão a ouvir agora. Sim, sim, já estamos. Muito bem. Pronto, obrigadíssimo, muito obrigado pela apresentação. Realmente foi muito esclarecedora e foi muito elucidativa, nomeadamente em várias questões pertinentes, como é a questão da biodiversidade e a agricultura, as emissões que a agricultura tem, que muito pouca gente fala, a nível do aquecimento global, responsáveis pelo aquecimento global, a questão do solo, que é muito pertinente, e até a própria Agência Portuguesa do Ambiente, Europeia do Ambiente, defende que o solo é o segundo maior consumidor de carbono, e muitas vezes as práticas agrícolas não vão de acordo com portanto, com esse procedimento, com essa argumentação, e gostava de partilhar algumas coisas também com a professora, nomeadamente um estudo do CSC3 que revela que há uma perda de habitat crítico para a conservação das aves, principalmente no Alentejo, devido à agricultura intensiva. Eu vou, portanto, partilhar aqui o link. Era só para que comentasse esta situação e que se comentasse também, de acordo com a sua apresentação, nomeadamente a questão dos cereais, a questão da soberania alimentar, que já foi muitas vezes também referida, inclusive vem referida nos anuários da EADIA, as pessoas não sabem, mas os anuários da EADIA referem explicitamente que há uma perda de culturas cerealíferas, de área de culturas cerealíferas a favor das culturas permanentes, tanto no anuário de 2017 como no anuário de 2020. E gostaria que a professora comentasse, portanto, como é que Portugal chegou ao ponto de ter apenas 5% de produção, autoaprovisionamento de trigo, e vivermos e ser apenas através da guerra que tomamos consciência disso e toda a perda de biodiversidade que está associada a essa falha da agricultura em fundamentar e garantir a soberania alimentar de Portugal, ao mesmo tempo que poderia proteger a biodiversidade. Posso responder? Se faz favor. Sim, professora, pode. Portanto, aquilo que eu digo é que é evidente que isso é algo que me preocupa, especialmente a mim que vivi numa altura em que ia ao Alentejo e via os campos cheios de cereais. Logicamente também muitos deles como eu falei, havia esse problema da grande falta de diversidade, mas nessa altura não havia esta questão das sementes todas idênticas. Portanto, este lobby que se instalou de haver esta obrigatoriedade de um agricultor colocar na terra só sementes compradas e não sementes guardadas, como era antigamente, isso aumenta de facto a falta de resiliência e aumenta, portanto, esta massificação de clones que são muito mais sujeitos a pragas e que têm comportamentos mais ou menos idênticos. Portanto, aquilo que
que me fala relativamente às aves é de facto uma preocupação. Eu lembro o papel espetacular que a ILPN teve há anos atrás e que, em certa medida, tende a continuar com a zona de Castro Verde. Todos nós contribuímos, lembro-me perfeitamente, nessa altura não se utilizava o nome de crowdfunding, mas todos nós contribuímos em dar um quantitativo para aquisição de terrenos para ficar na posse da LPN, no sentido de manter as características das estepes cerealíferas, de forma a manter toda a zona da Aptarda e com ela muitas das características de aves que ali existem. Mas quer dizer, tudo isso não se compadece com o facto de grande parte da nossa propriedade ser propriedade privada. É bom que a gente não esqueça que nem chega a 2% a propriedade pública, mas é evidente que para isso são necessárias as políticas públicas, e as políticas públicas é que regulamentam de facto toda a possibilidade de um agricultor ser incentivado a fazer ou a cultivar determinado tipo de produtos e não outros. E é isso que se tem verificado. Portanto, no momento em que surgiu a Alqueva, de facto houve um milagre dos pães para o regadio e, portanto, toda aquela zona do Alentejo, em vez de haver uma certa hum, uma certa regra não quer dizer que não houvesse o regadio. Claro que o regadio é importante, mas com conta, peso e medida. Eu lembro-me que deixou de haver incentivo às espécies mediterrânicas resistentes à seca. A própria oliveira é uma das árvores mediterrânicas que está sujeita, que é resistente à seca. E quem diz a oliveira, diz a figueira, diz a amendoeira, a própria alfarrobeira. Portanto, há muito pouco incentivo para manter essas culturas. E o mesmo se passa com os cereais, que são resistentes, tantas variedades de espécies de trigo que eram resistentes à seca e que, portanto, que deveriam ser mantidos. E, obviamente, que nessas condições a diversidade de zonas de produção era bastante maior e, por conseguinte, a diversidade de aves que as acompanhavam também. Portanto, isto dá que pensar esta situação da falta de da tal globalização em que nós nos encontramos. Muito bem, muito obrigado pela resposta, foi esclarecedora e agradeço a disponibilidade para poder responder. Muito obrigado. Obrigada, professora, e obrigada, Alexandre. Temos uma questão colocada por Maria Teresa Rito. Muito obrigada pelo seu trabalho, dedicação e divulgação científica. Qual a sua opinião relativamente à pretensão de 2 barragens entre Abrantes e Lisboa? Pois. É assim, numa altura em que eu não estou a dizer que não hajam barragens que possam vir a ser importantes. Eu neste momento não acho que se justifique essa nova construção
de barragens, quando, no fundo, tudo tem a ver com a regulação do próprio Tejo, e depois quando vamos atrás, até à nascente do Tejo, aquilo que nós verificamos é que a própria nascente do Tejo está doente, e está doente precisamente pela quantidade de furos indevidos e de roubar da água do leito do Tejo para, enfim, suportar toda aquela agricultura intensiva da zona de Múrcia, Alicante e mais abaixo. E, portanto, mais uma vez, assim como agora houve esta, como é que se diz, esta parceria e este acordo entre Portugal e Espanha para a questão das questões elétricas, do valor da eletricidade, também deveria existir prementemente esta regulação hídrica que não existe. E isto é algo que deveria ser um fincapé de Portugal perante Espanha, e por conseguinte eu de facto discordo bastante de todas estas políticas de novas barragens, a não ser que haja uma necessidade premente disso. Muito obrigada, professora. Temos então, passamos a outra questão. Cristina Maria Jesus Rocha Caria refere: hoje fala-se tanto nas espécies invasoras, mas será que os agricultores têm conhecimento desta possibilidade? Por que não criar um combate às invasoras neste sentido? Estou a falar como professora de Ciências Naturais, mas penso que seria muito importante que esta situação acontecesse. Creio que se refere à questão das invasoras, das plantas invasoras, das espécies invasoras, aliás. Pois, eu não quis abordar esse outro risco, não é? Que é gravíssimo, e especialmente ao nível do Mediterrâneo, é dos problemas mais graves que nós temos, que é de facto a existência das espécies invasoras. E na realidade, não há muito conhecimento sobre, ou melhor, se existe algum conhecimento das espécies arbóreas, algum conhecimento, não todo, muito pouco se sabe das espécies aquáticas, das espécies invasoras aquáticas, que continuam a ser, apesar de proibidas, vendidas para aquários e para outras zonas, e quem diz plantas diz animais, por exemplo, tartarugas, peixes, que são de facto invasores e que são uma ameaça às nossas espécies autóctones. Portanto, isso é de facto um drama, mas felizmente ao nível da SPECO nós temos uma rede, que é a rede de espécies invasoras, que tem vindo a fazer um trabalho extremamente importante, porque extravasa os cientistas, portanto alberga nessa rede pessoas de diferentes formações, e com os quais temos feito um trabalho de formação, de disseminação, que tem sido bastante importante. Agora tem que ser a pouco e pouco, se efetivamente nós não conseguimos chegar a todos de uma vez. Muito obrigada, professora. Miguel Geraldes questiona: qual o papel que o restauro das zonas úmidas, década do restauro ecológico na ONU, pode ter, na sua opinião, nos ciclos de azoto e do carbono?
Pois vai ter muito, eu espero bem que sim, porque, no fundo, as zonas úmidas, devem ser restauradas. Era bom, de facto, que houvesse esse incentivo, do restauro ecológico, em particular das zonas úmidas. E isso é algo que, de facto, nós não temos vindo a ver. Por exemplo, estamos a pensar, eu imediatamente penso no Montijo e no aeroporto, mas tirando isso, estou a pensar nos charcos mediterrâneos temporários que tanto existiam por todo o Alentejo e que estão a desaparecer, e que deveriam ser retomados, e que e que a pouco e pouco, ainda no outro dia, eu assisti a uma, hum, a um trabalho que uma professora de Odmira, a professora Paula Canha, fez, com os seus próprios alunos, que foi, retomar, restaurar, um pequeno charco temporário, da zona que tinha desaparecido, e, ao fim de algum tempo de trabalho, com voluntários, com muitas dores de costas, conseguiram, restaurar, o pequeno charco temporário que tem vindo a ser alargado. E, portanto, isto é tudo uma questão de, muito voluntarismo, muito, ciência cidadã, que tem um papel extremamente, grande, e que quanto mais pessoas souber e mais pessoas, tiverem essa sensibilidade, maior a possibilidade de aumentar essa capacidade de restauro ecológico. E obrigado, Miguel, pela pergunta. Obrigada também, professora. Temos então mais uma questão de Cristina Marques. Boa tarde. A agricultura intensiva foi desenvolvida para alimentar as pessoas. Tem dados sobre a produtividade em escala dos modelos mais sustentáveis? Chegaria para alimentar a população atual? Não ocuparia ainda mais área? Porque não se fala em controlar a causa do problema, o crescimento populacional. Sim, mas nós não vamos agora falar em crescimento populacional, não é? Portanto, o próprio crescimento populacional, hum, eu de facto não consegui encontrar uma palavra mais adequada como os, ingleses utilizam, que é um bias. E é verdade. Ou seja, por um lado, por exemplo, no caso português, estamos completamente alarmados porque temos, crescimento negativo, ou seja, há muito poucos nascimentos, e no entanto nós sabemos que há excesso de população mundial, e existe de facto. Uh, mas não vamos pensar, nessas condições. A única coisa que nós temos que tentar, resolver é, conciliar, a distribuição do alimento e outra coisa que eu não falei aqui, no desperdício do próprio alimento. Porque outra coisa que eu também não chamei a atenção, foi essencialmente a questão do gasto de energia, de emissões, nos desperdícios. E grande parte dos desperdícios vem não só da agricultura, não é da agricultura, mas da produção de alimento, e da própria indústria. E, portanto, aí, mais uma vez, deveria existir, políticas, de incentivo científico, de desenvolvimento para, melhorar, e minimizar esses desperdícios e aumentar efetivamente essa economia circular. Muito bem, professora. Pois, como também refere aqui uma participante, Inês, o problema não é o crescimento populacional, é o excesso de consumo. E como referiu, a questão também do desperdício alimentar pode estar também, pode ser uma área a tratar realmente, Sim, para dentro daquelas que já foram referidas, não é? sim, sim, exatamente,
exatamente. É porque o problema muitas das vezes não é a falta de comida, mas é a falta de distribuição e o excesso para uns em detrimento de outros. Exatamente. Vamos aguardar por mais algumas questões. Há aqui uma mãozinha no ar, eu não sei o que isso significa. Penso que já foi colocada, foi questão do Alexandre Pereira, não sei se... já retirou, já Já retirou. retiro. Vamos ver se haverá... Pois a nossa colega Cristina Girão Vieira estava a referir precisamente a uniformização de culturas, mais o crescimento populacional, mais o aumento do consumo, mais o aumento dos resíduos, efluentes e emissões, realmente levam à destruição da biodiversidade. Sim, logicamente, porque no fundo aquilo que nós, mais uma vez, há aqui todo uma série de ciclos viciosos, que têm a ver diretamente com as questões, hum, do modo como se faz, hoje em dia as culturas, a produção alimentar, e que tem muito a ver com a primeira coisa, a exigência de compra de sementes, destas, grandes empresas, que têm as sementes patenteadas. Antigamente, eu lembro-me que, no caso, dos meus sogros, não se comiam todas as batatas, porque havia, batatas que ficavam, de uns anos para os outros para a semente. Hoje em dia isso não se pensa nisso. E quem diz batata, diz o trigo, diz o milho, e isso não acontece, hoje em dia. Portanto, esse é um dos primeiros passos. Depois, a outra questão é a maneira como, trabalham as coisas. A terra, também não pode ser, nem deve ser muito manuseada, não pode haver, gradação do terreno. O terreno não pode ser mexido, ou não deve ser mexido, porque quando nós estamos a gradar e quando estamos a remexer o terreno, estamos a alterar toda a microflora, estamos a dar cabo de todo, o sistema vivo que se encontra ao nível do solo. E isso, é uma coisa que, no fundo, antigamente, com a utilização dos animais e da charrua, que só se fazia alguns regos onde se colocavam as sementes, tudo isso, foi completamente alterado. Portanto, há toda uma alteração muito grande. É exatamente a mesma coisa com o tipo de pastagens. Também as pastagens são, sobrepastagens. Portanto, a pastagem é útil, porque no fundo, ou melhor, os animais são úteis, porque os animais, levam os excrementos necessários para aumentar a matéria orgânica, mas com conta, peso e medida, não são, demasiadas cabeças de gado ao nível do solo, ao nível das zonas, e portanto tudo isso, hum, advém daquela, ânsia, de produção normal, lícita de todas as pessoas, que têm, para, produzir e ter, um sustento, para a sua família. E esse é que é, exatamente o drama. Se houvesse incentivos ao contrário, em que houvesse, eu lembro-me que, fiquei, admiradíssima a primeira vez que eu fui a Palma de Maiorca, isto, sei lá, nos princípios do século 90, da década de 90, em que, os agricultores mantinham o pomar de sequeiro, ou seja, a oliveira, a figueira, a amendoeira e a alfarrobeira intactas, não podiam mexer. Recebiam dinheiro para manter e salvaguardar aquele sistema em equilíbrio. Tiravam rendimento do fruto, mas não, aumentavam a produção
por uma questão de ter aumento de produção. Eles mantinham toda aquela estrutura para o turista, porque o turista gostava de ver isso. Ora, nós temos ainda paisagens, ainda, não sei por quanto tempo, mas temos algumas paisagens que são extremamente ricas e para as quais os turistas gostam de ver. Ora, nós deveríamos saber rentabilizar isso tudo. Temos zonas de sequeiro, são zonas de sequeiro, tudo bem. Temos é que saber tirar partido desse sequeiro, como tirávamos partido do sequeiro. Não é colocarmos agora paisagens espelhadas como vamos colocar. Isto também é outra zona, outra discussão. Portanto, são este tipo de políticas e de incentivos que, no fundo, vão provocar todas estas alterações de paisagem e, logicamente, vão aumentar e potenciar os riscos que nós vamos ter. Aumento, alterações climáticas, maior incidência de fogos, maior desertificação, menor poder de consumo, e, portanto, tudo isto são problemas graves que se alteram precisamente pela uniformização de paisagem e perda de diversidade. Muito obrigada, professora. Temos mais uma questão, antes de terminar. A Maria Teresa Rito questiona: vertical farms existem em Portugal e qual a sua opinião? Obrigada. Pois, as vertical farms, pois, tudo bem, elas são utilizadas para determinado tipo de produtos, não todos, mas são o que são, não podem, como é que é de explicar? Elas não podem servir para fazer a base da alimentação, de um povo, de todo. Portanto, nós temos sempre que utilizar o solo, a não ser que passemos a utilizar, sei lá, pastilhas, condensadas de alimento, porque nós não podemos esquecer, mais uma vez, que precisamos de energia e a nossa energia é o alimento. Muito obrigada, professora. Vamos só aguardar mais uns instantes, depois devemos terminar, que já estamos, portanto, na nossa hora, digamos assim. Vamos só aguardar alguns instantes. Aqui está uma questão. Aqui está a outra questão de Maria Teresa Rito, mas talvez esta não seja tão dirigida à professora. A cidadania é importante, mas e qual o papel do Instituto de Conservação da Natureza? Esta talvez não seja dirigida diretamente à professora. Pois, exato, não sei. A única coisa que eu posso dizer é que eu sempre trabalhei com o Instituto de Conservação da Natureza. Sempre que nunca tive quaisquer tipo de problemas, sempre que saía para o campo, eu tinha autorizações do Instituto. E tinha a maior abertura com tudo aquilo que eu fazia, e dava conta e apresentava relatórios, portanto, para apoiar o Instituto de Conservação da Natureza. Talvez seja agora diferente, sinto às vezes algum distanciamento que não existia. Mas advém tudo de toda uma estratégia política, mas de certeza absoluta que não serei eu a pessoa de facto mais indicada para responder.
Relativamente a isso, o que eu posso dizer é que neste momento estamos a ter um webinar com a professora Maria Teresa Loução sobre este tema. Portanto, essa é uma questão que deverá ser colocada noutra sessão ou portanto, noutra altura. Temos mais uma questão de Cristiano Pereira. Qual a opinião em relação a outros regimes alimentares como vegetariano e vegan e a preservação da biodiversidade? Obrigada. Pois, eu era para ter trazido, de facto, um gráfico que mostra o tipo de dieta que do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde aconselham. E não é de todo vegan. Porque nós precisamos de proteína animal e não é de facto, não resolve o problema, muito pelo contrário, esta questão da carne. A carne, e o peixe, a proteína animal tem que ser, comida, ou pode ser usada, com conta, peso e medida. O que é certo é que, quanto maior a quantidade de, proteína animal que nós ingerimos, maior a propensão para problemas cancerígenos. Porque grande parte do excesso de proteína que não é assimilado, é transformado, em produtos tóxicos, que, nos fazem mal. Mas acima de tudo, do ponto de vista ambiental, também, é muito mau quando só se pensa em termos, de animais e de produção animal. No entanto, os animais fazem falta, sempre pertenceram ao ecossistema agrário, porque eles asseguram essa quantidade de matéria orgânica, e de nutrientes, para o próprio solo, beneficiando, o desenvolvimento das próprias plantas. Relativamente a termos uma dieta essencialmente vegan, isso significava que todas as pessoas no mundo passariam a ser vegan. E então aí, nós teríamos, que ter, maior área para, ainda produzir, vegetais em quantidade para assegurar a proteína necessária, para a nossa alimentação. É evidente que, isso, ainda se tornaria, mais difícil, mas acima de tudo, o que é importante é pensar que, tal como eu defendo a diversidade das espécies, também nós devíamos fazer uma diversificação da nossa dieta alimentar. Quanto mais diversificada for a nossa dieta alimentar, eh, com gorduras, açúcares, proteínas, grãos, tudo isso faz-nos falta, tudo isso faz parte da nossa energia. Claro que uma criança tem outras necessidades que um velho não tem, e nós devemos adaptar as nossas dietas consoante as nossas exigências e os nossos esforços. Mas nós não nos podemos nunca esquecer que, foi devido à possibilidade, de sabermos tirar partido da carne, que houve aumento de proteína que levou ao aumento da massa cerebral e, portanto, ao desenvolvimento cognitivo. E por isso é bom que tenhamos consciência de que não é por sermos vegan que vamos resolver o problema destas, questões, agrícolas, da produção alimentar e, das emissões de gases com efeito de estufa. Muito obrigada, professora. Bem, eu creio que
não havendo mais questões que tenham surgido, vamos então encerrar a nossa sessão, agradecer de uma vez mais, foi com muito gosto e uma honra receber a professora Maria Amélia, e então desejamos a todos portanto, uma boa tarde, até ao próximo webinar, que será divulgado atempadamente, e uma vez mais, muito obrigada, professora, pelo seu trabalho. Obrigada. Até ao próximo webinar. Então, Obrigada a boa tarde. todos. Muito Obrigada. obrigada.